Quando se fala sobre cura, há uma grande dúvida em relação a quantas pessoas o Senhor quer curar. Será que Ele quer curar a todas as pessoas? Será que existem pessoas que, de fato, adoeceram e aquela doença é para a morte? Será que algumas pessoas elas só serão curadas quando elas aprenderem determinadas coisas, ou seja, aquela enfermidade é parte de um processo de crescimento? Eu quero trazer um vídeo hoje para você falando exatamente sobre isso e respondendo essa pergunta: quantas pessoas Deus quer curar? E a verdade bíblica, eu vou logo dizendo para você, não vou enrolar, vai ser um vídeo direto e objetivo. A verdade é que Deus quer curar todas as pessoas. Todas as pessoas, inclusive aquelas que a gente muitas vezes ora e o milagre não é manifestado. A gente vai trazer uma série de vídeos e eu te convido, a se inscrever nesse canal, a ativar as notificações ou a participar do meu grupo de WhatsApp, porque assim que a gente vai postando os vídeos, a gente vai colocando lá no grupo e você vai receber e poder assistir automaticamente. O meu convite para você é o seguinte: pega todos os preconceitos. O que são preconceitos? São conceitos que a gente aprendeu, em todo o nosso tempo de igreja, que muitas vezes esses conceitos pré-concebidos são grandes barreiras para a nossa cura. E é por isso que as pessoas não têm essa fé firme de que o Senhor quer e vai curá-la. Então, a verdade é que Deus quer curar todas as pessoas. Mas enquanto você não tem essa convicção dentro de você que Deus quer lhe curar e que vai lhe curar, você não pode ter a fé que de fato recebe um milagre, tá bom? Então, a principal dificuldade que impede muitas pessoas de receberem a sua cura não é a falta do poder da parte de Deus, mas a falta de certeza, ou seja, a falta de fé sobre a vontade de Deus em relação à sua cura. Fé é convicção. Se eu não tenho certeza se Deus vai me curar, eu não sei se essa doença é de fato para minha morte, eu tenho dúvida quanto a isso, lógico, se eu tenho dúvida, eu não tenho certeza de que serei curado. E se eu não tenho certeza, isso vai servir de impedimento. Então, enquanto uma pessoa ela pensa assim, eu sei que Deus pode me curar, mas eu não sei se Ele quer me curar. Eu sei que Ele pode, Senhor, Tu pode todas as coisas. Se Tu quiseres, Tu pode me curar. Uma coisa é eu ter fé no poder de Deus, outra coisa é eu ter fé que o Senhor vai me curar. E enquanto eu penso dessa forma, Senhor, eu sei que Tu podes me curar, mas eu não sei se o Senhor vai me curar. Faz a Tua vontade. Isso aqui é uma fé dividida. É uma fé que eu tanto creio que Deus pode, como eu creio que pode ser que Ele não queira. Entende? Então, essa fé é uma fé que prejudica o seu milagre. Antes da gente continuar com o conteúdo, eu quero te fazer um convite muito especial. Se você ainda não é inscrito aqui no canal, se inscreve agora, deixa o seu joinha e também o seu comentário, é claro. E faz um teste aí, clica no joinha e vê se o botão Hype aparece para você. Se aparecer, clica nele também. Isso dá um impulso extra no nosso vídeo e ajuda o YouTube a entregar essa mensagem para muito mais pessoas. Além disso, aqui na descrição do vídeo tem um link disponível para você participar do nosso grupo do WhatsApp. Lá você recebe mensagens de fé e encorajamento todos os dias e também participa dos nossos eventos online ao vivo. Os eventos são liberados gratuitamente, mas somente para quem faz parte do grupo. Então, clica no link, entra lá e vamos juntos. Isso é o primeiro fundamento para você ter uma fé bem estabelecida na cura divina, é estar plenamente convencido de que o Senhor deseja que todos os seus filhos tenham uma saúde plena. Escreve aqui nos comentários e declara com a tua boca, porque a fé vem pelo ouvir, você está ouvindo, e quanto mais você declara, mais essa fé vai crescendo rápido dentro de você. Escreve e fala com a boca assim, o desejo do Senhor é que todos os seus filhos tenham uma saúde plena, tá? Então, Números, capítulo 23, versículo 19, fala assim, Deus não é o homem para que minta,
Por que eu estou trazendo esse texto? Para mostrar para você que Deus é fiel à sua palavra. Não é homem para que minta. Muitas vezes a gente se compromete com determinados compromissos e por uma situação ou outra a gente não consegue ir, por mais que a gente quisesse, acontece um imprevisto, a gente não consegue ir e a gente acabou, entre aspas, mentindo. Disse que ia, mas não foi. E o Senhor, ele não é o homem. Não existe imprevisto para a palavra dele. E é por isso que eu estou trazendo esse texto para você, de Números capítulo 23, versículo 19. Deus não é homem para que minta. Então a fé, ela não pode estar baseada em sentimentos, ela não pode estar baseada na nossa experiência de vida, nem na experiência de outras pessoas, porque às vezes pessoas chegam para mim e dizem assim, mas fulano de tal tinha tanta fé que ia ser curado e não foi. E aí ela deixou de fundamentar a sua fé na palavra para fundamentar a sua fé na experiência de pessoas que falharam, tá? E isso é um perigo enorme. E também a nossa fé não pode estar baseada na opinião de pessoas, em opinião humanas. Ela precisa estar fundamentada em quê? Fundamentada na fidelidade de Deus. E eu vou trazer aqui para você textos bíblicos que falam, que comprovam tudo isso que eu estou dizendo para você, para mostrar o seguinte, que como Deus não é o homem para que minta, eu posso crer piamente naquilo que está escrito na palavra de Deus e não nas experiências de pessoas, nem na minha própria experiência e tampouco na opinião de homens, tá? Então, se Deus prometeu, ele cumprirá. Escreve aqui nos comentários, se Deus prometeu qualquer coisa para mim, ou mesmo que não tenha sido através de um profeta, alguém que se levantou e disse, eis que eu te digo, Deus me diz ao teu respeito, ainda que não seja dessa forma, o fato de estar na palavra de Deus é uma promessa para mim e para você, e se Deus prometeu na palavra dele alguma coisa para nós, ele é fiel para cumprir, porque ele não é homem para que minta. E o outro texto que comprova essa fidelidade do Senhor à sua palavra está em Jeremias capítulo 1, versículo 12, que fala assim, ó, eu velo sobre a minha palavra para cumprir. Eu velo sobre a minha palavra para cumprir. Então, Deus está comprometido com a sua palavra. Tudo aquilo que ele diz, ele vai cumprir. Passaram os céus, passaram a terra, mas as minhas palavras permanecem para sempre. Então, o primeiro texto que eu quero trazer para você, que fala sobre cura, está em Êxodo, capítulo 15, versículo 26, que diz o seguinte, eu sou o Senhor que te sara. Isso aqui é uma afirmação e ele está dizendo quem ele é. Eu sou o Senhor que te sara. E esse texto não está dizendo, eu fui o Senhor que te curou. Ele não está dizendo, eu serei o Senhor que vai te curar. Ou eu sou aquele que pode te curar, mas a minha vontade é outra. Ele não está dizendo isso. Ele está dizendo, eu sou o Senhor que te sara. Eu sou o Senhor que te sara. O que significa isso? Ele está falando da natureza dele. A natureza dele é curar. A natureza dele não é deixar alguém enfermo, não é deixar alguém padecendo. A natureza dele é curar. Eu sou o Senhor que te sara. Eu sou o Senhor que te cura. Então, curar para Deus não é uma coisa que ele faz ocasionalmente ou dependendo do propósito dele. Não. Ele é aquele que nos sara. Escreve aqui nos comentários, o Senhor é o Deus que me sara. E essa é uma afirmação poderosa. Se você estiver entendendo o peso dessa afirmação, Deus dizendo para você, olha, eu sou o Senhor que te sara. Você está enfermo? Pois eu vim para te curar. Eu sou o Senhor que te sara. Não é eu sou o Senhor que estou aqui contigo no sofrimento, para que você consiga sofrer e eu estou aqui te abraçando. Não, Ele está aqui para retirar toda enfermidade do nosso corpo, porque Ele é o Deus que nos sara. Então é algo que procede de quem Ele é. Não é da vontade dele, é de quem Ele é, faz parte dele. Eu gosto que a Bíblia fala que enfermos eram trazidos de todos os lugares e eram colocados para que simplesmente quando a sombra de Jesus passasse, essas pessoas fossem curadas. E de fato elas eram. Por quê?
porque Jesus não podia negar uma cura, porque é parte de quem Deus é curar. Eu sou o Senhor que te cura. Então, quando Deus tirou o povo de Israel do Egito, e eram aproximadamente 3 milhões de pessoas, 3 milhões de pessoas saindo da terra do Egito, rumo à terra prometida, a Bíblia faz uma declaração muito poderosa em Salmos, capítulo 105, versículo 37. Ele diz o seguinte: entre as suas tribos não havia um só enfermo. Agora imagine, mais de 3 milhões de pessoas não ter nenhuma pessoa doente, qualquer cidadezinha do interior que você for, que tem, sei lá, 50 mil habitantes, 30 mil habitantes, você vai ver que tem um hospital, porque é impossível naquela cidade não haver um doente. Agora imagina 3 milhões de pessoas, mais de 3 milhões de pessoas, todas elas perfeitamente sadias, sem nenhuma enfermidade. Por quê? Porque aquelas pessoas, elas acreditavam que Deus era aquilo que ele dizia que era. Tá? Então o mesmo Deus que curou aquela nação inteira e impediu que eles adoecessem, é o mesmo Deus de hoje. Eu sou eu mesmo ontem, hoje e serei eternamente. Tá? E eu trouxe esse caso aqui porque faz parte da velha aliança. Tá? E eu quero trazer vocês agora para a nova aliança. Hebreus capítulo 8, versículo 6, fala assim, ó: ministério tanto mais excelente quanto é mediador de superior aliança. Então, se Israel desfrutou da cura, desse benefício de ter uma nação inteira sem nenhuma enfermidade, quando ainda era aquela antiga aliança, quanto mais nós, agora que estamos debaixo de uma nova aliança estabelecida por Jesus Cristo. Olha o que diz aqui em Marcos capítulo 1, do versículo 40 ao 41. Né? É a história de um leproso, que ele chega para Jesus e fala assim: olha, se tu quiseres, podes me curar. E a resposta de Jesus foi: quero ser limpo. A dúvida daquele leproso era a dúvida de muita gente hoje. Eu sei que tu podes, Senhor, se tu quiseres, tu pode me curar. Tá? Era sobre a vontade de Jesus. E a resposta de Jesus revela que tipo de coração o Senhor tem. Eu quero te curar. Escreve aqui nos comentários: o Senhor quer me curar. O Senhor quer me ver saudável. Escreve com fé, meu irmão. Escreve com fé, porque enquanto você escreve, enquanto você declara, enquanto você ouve, a fé vai crescendo no teu coração e ela vai produzir o milagre que você tanto espera. Escreve com fé: o Senhor quer me curar. A resposta de Jesus para esse leproso é a resposta do Senhor para a tua vida hoje. Se até aqui, até esse momento, você tinha dúvida de que a sua oração por cura seria respondida, eu espero que esse texto tire definitivamente toda dúvida do seu coração em relação à sua cura. O Senhor está te dizendo hoje: quero, seja curado. Aleluia! Então, para terminar esse vídeo de hoje, eu quero dizer uma coisa para vocês. A fé para a cura, ela começa quando a gente entende que Deus não apenas pode curar, mas Ele quer curar. Ele quer curar, tá? Então, quando essa verdade da palavra de Deus, que o Senhor quer sim, não é talvez Ele cure, pode ser que Ele me cure, não, Ele quer sim. Quando essa verdade se estabelece no nosso coração, a fé encontra um fundamento verdadeiro, um fundamento sólido para agir, tá? Então, o exercício que eu quero passar para você hoje, ao invés de dizer: Senhor, se for da tua vontade, me cura. Senhor, tu sabe todas as coisas. Se quiseres curar aquela pessoa, tu cura. Você vai declarar Êxodo 15 e 26. Você vai dizer assim: obrigado, Senhor, porque tu és o Deus que me cura. O Senhor é o Deus que está tirando de mim toda a enfermidade e tornando o meu corpo sadio outra vez. Amém? Que o Senhor te abençoe e até o nosso próximo vídeo.